Bom, a paz do Senhor, queridos irmãos, vamos iniciando aí mais uma videoaula. Estamos falando aí ainda no capítulo 5, o último capítulo da nossa disciplina de heresiologia desse semestre, desse quinto semestre do Instituto Bíblico Brasil para Cristo. Nós vamos falar hoje, dentro de heresias modernas que têm adentrado nas nossas igrejas, nós vamos falar hoje a respeito de uma heresia muito comum, que é a teologia da prosperidade. Muitas igrejas neopentecostais têm engajado aí uma pregação, têm engajado um discurso a respeito de prosperidade. E nós bem sabemos, irmãos, que os dízimos e as ofertas, eles são santos e são do Senhor. O texto de 2 Coríntios capítulo 9, versículo 7, já nos assevera que Deus, ele ama, aquele que dá com alegria. Isso quer dizer que Deus se alegra com aquele que dá os seus dízimos e as suas ofertas voluntariamente. Essas contribuições elas são tiradas em todas as igrejas que realmente creem na palavra de Deus. Entretanto, tudo que é em demasia foge do propósito e do padrão divino. Então a heresia, na realidade, o que ela pode ser? Ela pode ser também um exagero da verdade. Então, quando se prega demasiadamente dentro de um determinado assunto e colocando esse assunto um nível de maior importância do que as coisas mais imprescindíveis do Evangelho, como a justiça, como o juízo, como o amor, tudo isso que se prega em demasia passa a ser uma heresia. E nós temos que nos preocupar, em primeiro lugar, com o nível espiritual da igreja, e não com as posses, e não com o ter, com o possuir dos membros da nossa igreja. Então, quando nós exageramos demais numa determinada doutrina, num determinado tema, é como se nós estivéssemos nos alimentando de só um tipo de comida. Então, por melhor que ela seja, ela trará prejuízo para a nossa saúde. Nós ficamos sem ter as vitaminas e as proteínas necessárias, porque nós exageramos num único tipo de alimento. Quando o pessoal da teologia da prosperidade, os pregadores da teologia da prosperidade, eles falam exageradamente em dízimos e ofertas, é como se eles estivessem fazendo aí uma barganha com Deus. Porque o que eles pregam? Eles pregam que quanto mais você ofertar, quanto mais você dizimar, mais bênçãos vocês terá. E eles ainda asseveram que isso é ponto pacífico para a salvação. E nós sabemos que na realidade dízimos e ofertas é uma adoração voluntária. E quando nós damos com alegria e voluntariamente, Deus se alegra. É o que a Bíblia diz a respeito disso. E lá no capítulo 23, no versículo 23 de Mateus, Jesus traz um texto que é muito claro, quando ele falava a respeito dos escribas e dos fariseus, e ele exortava, inclusive, os escribas e fariseus por conta de um costume que eles tinham, que eles levavam os dízimos e as ofertas, e eles achavam que porque eram dizimistas e ofertantes, eles estavam isentos de todas as outras práticas da palavra, da lei. E Jesus então fala para ele: ai de vós, escribas e fariseus, hipócritas, porque dais o dízimo da hortelã, do endro e do cominho, e tendes omitido o que há de mais importante na lei, a saber, a justiça, a misericórdia e a fé. Estas coisas, porém, devíeis fazer sem omitir aquelas. Ou seja, Jesus está falando: vocês têm que dar os dízimos, sim, vocês têm que dar as suas ofertas como gratidão a Deus, mas vocês não podem esquecer do mais importante da lei, que é a misericórdia, que é a justiça e que é a fé. Então, o Senhor mostra nesse versículo aí que não basta só pregarmos sobre o dízimo, temos que falar sobre a justiça, sobre a misericórdia, sobre a fé. Não basta termos uma igreja que só dizima, mas também temos que ter uma igreja santa, que conhece o juízo e que exerça a misericórdia com fé no seu coração. A teologia da prosperidade, ela trata-se de uma substituição do evangelho da graça pelo evangelho da ganância.
É comum nós ouvirmos da boca dos pregadores da prosperidade coisas do tipo: você é filho do rei, não tem por que levar uma vida derrotada, Deus quer que você seja rico, que tenha muito dinheiro. Quem é pobre está fazendo a vontade do diabo, está vivendo em pecado. Um homem de Deus é rico. A teologia da prosperidade, ela une o fútil ao desagradável, né? Ou seja, é uma mistura de ganância e de comodismo. Os adeptos da teologia da prosperidade acham que nós temos direito de reivindicarmos o que quisermos de Deus, esquecendo da soberania divina. O pastor Ezequias Soares, um escritor que inclusive edita as revistas da CPAD, ele é um dos escritores que editam revista da CPAD, que escrevem, né, as revistas da CPAD. Ele faz um comentário interessante sobre essa ideologia. Ele diz assim, desde muito cedo na história do cristianismo já havia aproveitadores que usavam a palavra de Deus visando lucros pessoais. E aí ele usa um texto lá de 2 Coríntios 2:17, que diz assim: porque nós não somos falsificadores da palavra de Deus como tantos outros, mas é com sinceridade, é da parte de Deus e na presença do próprio Deus que em Cristo falamos. Então o apóstolo Paulo estava dizendo aí que ele estava falando com autoridade da parte de Deus e não era com ganância. E aí ele fala da palavra falsificadores. Esses falsificadores são os traficantes, os comercializantes da palavra de Deus. É forte isso, né? Mas existe muitos que estão traficando, comercializando, negociando, adulterando a palavra de Deus com o objetivo de buscar lucros. Esse verbo falsificadores, ele tem uma conotação muito forte quando nós trazemos isso para o meio evangélico, porque a pessoa que usa essas práticas para obter lucros pessoais, na realidade ela não está fazendo outra coisa senão falsificando a palavra de Deus. Então o apóstolo Paulo, ele via já em seus dias essa tendência mercadológica e para combatê-la usou uma palavra com o significado de falsificar ou mercadejar a palavra. Isso envolve práticas da simonia, de adulterar a palavra, fazer da religião comércio e faltar com sinceridade diante de Deus, visando interesses pessoais. Então, muitos confundem fé cristã com negócios e colocam a igreja nessa esfera. Isso banaliza o sagrado e reduz as coisas de Deus à categoria de mero produto comercial. O tema do culto cristão é o Senhor Jesus e não as ofertas. Então, a valorização dos nossos cultos é a pessoa do Senhor Jesus, é a adoração a Deus, a adoração à Santíssima Trindade, a adoração à pessoa de Jesus Cristo como nosso Senhor e Salvador. O dízimo e as ofertas, elas devem sim ser oferecidas pelos crentes, mas com um sentido de adoração, com um sentido de gratidão a Deus por tudo aquilo que Ele tem feito nas nossas vidas na área financeira. Nós temos então a liberdade de agradecer a Deus com os nossos dízimos e com as nossas ofertas. Alguns textos bíblicos que refutam esse evangelho falso, que promete ao homem uma vida de prosperidade materialista, atiçando-lhe a ganância, são esses que eu vou citar agora para vocês. Mateus capítulo 6, versículo 19, versículo 20, diz assim: não acumuleis para vós outros tesouros sobre a terra, onde a traça e a ferrugem corrói, e onde ladrões escavam e roubam, mas ajuntai para vós outros tesouros no céu, onde traça nem ferrugem corrói, e onde ladrões não escavam e nem roubam. O texto de 1 Timóteo, capítulo 6, versículo 4 a 11, é um texto que nos fala muito claramente a respeito do perigo que é nós amarmos as riquezas, amarmos o lucro. O texto começa com Paulo falando assim: de fato, grande fonte de lucro é a piedade com contentamento, porque nada temos trazido para o mundo, nem coisa alguma podemos levar dele. Então, tendo sustento e com que nos vestir, estejamos contentes. Aí Paulo continua falando que os que querem ficar ricos caem em tentação encilada e em muitas concupiscências insensatas e perniciosas.
os quais afogam os homens na ruína e na perdição. Porque o amor do dinheiro é a raiz de todos os males, e alguns nessa cobiça se desviaram da fé a si mesmos, se atormentaram com muitas dores. Então Paulo está falando aí do perigo de amar o dinheiro, de amar as riquezas, tá? Em Filipenses capítulo 4, versículo 11 a 13, inclusive um texto que os pregadores, os teólogos da teologia da prosperidade muito falam, é usar o versículo 13 desse texto aí de Filipenses 4, posso todas as coisas naquele que me fortalece, como se nós tivéssemos toda a liberdade de angariar riquezas, até mesmo dentro do meio evangélico, com ganância, de fazer negócio, de negociar a fé, porque segundo eles nós podemos todas as coisas naquele que nos fortalece. E eles usam esse texto completamente fora do contexto, porque na realidade Paulo começa dizendo que ele aprendeu a contentar com o que ele tem. Ele fala assim, sei estar abatido, sei ter abundância, de toda maneira, em todas as coisas estou instruído, tanto a ter fartura como a ter fome, tanto a ter abundância como a padecer necessidade. Eu posso, aí ele conclui, posso todas as coisas em Cristo que me fortalece. Então, é um texto que é tirado fora do contexto para trazer aí uma heresia, para dar uma concordância que não é verdadeira no sentido da prosperidade. Então tem vários outros textos, o texto de Lucas capítulo 12, versículo 15, versículo 21, versículo 15 ao versículo 21, finalzinho diz assim, assim aquele que para si ajunta tesouros e não é rico para com Deus, assim é aquele que para si ajunta tesouros e não é rico para com Deus. Ele é chamado de louco, né? O Senhor fala, esta noite te pedirão a tua alma, e o que tens preparado, para quem será? Tá? Então, essa é uma referência de uma pessoa que ajunta tesouros e que acha que as suas riquezas é que vão trazer aí felicidade e segurança para a sua alma. O IBGE trouxe uma constatação chocante para a ideologia dos propagadores da teologia da prosperidade no Brasil. Foi comprovado no último censo de 2006 que os evangélicos são os que mais contribuem com a sua religião e, apesar disso, são os religiosos mais pobres do país. Ou seja, essa teologia na prática não funciona. Tá? Porque se os pregadores, os teólogos da teologia da prosperidade diz que quanto mais você der para Deus, quanto mais você dizimar, quanto mais você semear, né? Porque eles dizem que você está semeando no celeiro de Deus quando você oferta, quando você traz os dízimos, você está semeando no celeiro de Deus para que você enriqueça. Mas aí nós vemos que na realidade isto não é verdade, porque na realidade quem está enriquecendo são somente os pastores, os pregadores, os líderes destas igrejas, porque os irmãos, os crentes, aqueles que trazem as suas ofertas e os seus dízimos, na sua grande maioria, não enriquecem. Então nós temos que tomar cuidado com essa teologia tão perniciosa que tem adentrado aí dentro da igreja do Senhor e tem feito com que muitos irmãos sinceros, inclusive, deixem de dizimar a Deus, porque não concordam com esse tipo de teologia, mas os crentes sinceros e as igrejas sinceras que têm pregado o dízimo dentro do seu contexto bíblico não dá valor exagerado ao dinheiro, não dá valor exagerado às ofertas, não dá valor exagerado ao dízimo, mas prega conforme o contexto bíblico, que é o de adoração, que é o de voluntariedade. E dentro aí desta teologia da prosperidade, né, vem aí uma outra heresia, tá? Que elas estão linkadas, teologia da prosperidade e o poder da palavra.
Poder das palavras, também chamado de confissão positiva. É aquele que você determina o que você quer com as suas palavras, e você abençoa, e você diz que você vai conseguir, que você vai fazer e que aquilo vai dar certo. Então, quando você pensa positivamente, segundo eles, você dá uma força e você dá uma determinação para que aquilo aconteça exatamente como você está falando. E segundo os pregadores aí da confissão positiva, até Deus, quando você com fé determina alguma coisa, até Deus tem que obedecer. Ou seja, quando você determina dentro da sua fé e dentro da palavra de Deus, Deus tem que fazer. Então, Deus passa a ser aí, segundo essa heresia, Deus passa a ser o nosso servo. Nós perdemos a posição de servos e colocamos Deus como nosso servo, porque nós determinamos, nós confessamos positivamente que algo irá acontecer. Então, segundo ele, se você também amaldiçoa alguém, a sua palavra tem poder sobre aquela pessoa e aquela pessoa vai ser amaldiçoada. E eles usam alguns textos bíblicos isoladamente, alguns exemplos do Antigo Testamento, mas totalmente fora do contexto, porque na realidade essa doutrina da confissão positiva, ela tem assim algumas implicações que são muito sérias. E nós vamos falar agora de algumas dessas implicações. Por exemplo, a doutrina da confissão positiva, ela aniquila a soberania de Deus. Deus não depende das palavras dos homens para agir. Deus é e sempre será soberano. Soberania é o atributo pelo qual Deus possui completa autoridade sobre todas as coisas criadas, determinando-lhe o fim que desejar. Ou seja, não interessa o que eu falo, o que eu acho, o que eu penso, o que eu determino, na realidade a soberania de Deus está sobre tudo isso, e Ele, quando quer, Ele faz, porque Ele é soberano. Já imaginou um Deus que depende do homem para agir? Com certeza ele entraria em rascada se estivesse sujeito às oscilações da vontade humana. Então já pensou se um ora para chover, o outro ora para não chover, e se Deus fosse atender todo mundo? Que situação terrível que Deus estaria passando, né, se ele fosse atender todos os pedidos do homem. Então, Deus é soberano, tá? E quando essa doutrina da confissão positiva, ela coloca Deus na parede, diz que Deus tem que atender às nossas solicitações, na realidade eles estão ferindo a soberania de Deus, tá? Uma outra implicação aí dessa doutrina é que a confissão positiva enaltece o homem. Coloca o homem como o dono da situação. Ele determina, ele fala, ele confessa, então tem que acontecer. Quando entendemos biblicamente quem na realidade é o homem, ficamos sobremaneira conscientes de nossas falhas e de nossas limitações. Quanto mais a confissão positiva enaltece o homem, mais nós vemos o seu erro. A Bíblia nos mostra claramente que o homem nada é comparado ao Senhor nosso Deus, tá? A doutrina da confissão positiva dá mais valor à palavra falada do que às escrituras. Onde fica a luta de reformadores como Lutero? Muitos foram aqueles que lutaram para que hoje tivéssemos a palavra de Deus em nossas mãos, tá? Mas os adeptos aí dessa doutrina diz que a nossa palavra tem mais força do que a palavra de Deus, tá? Amados irmãos, se precisássemos apenas falar e declarar para que as circunstâncias adversas fossem resolvidas e vivêssemos rica e abundantemente sem problemas, então por que a Bíblia dá tanta ênfase a suportar o sofrimento? Se Paulo tivesse o poder de parar de sofrer decretado, então como foi que ele teve que ficar com espinho na carne? Deixemos de incoerência e vivamos a verdade da palavra do Senhor, tá? A doutrina da confissão positiva, do poder das palavras, dá um conceito simplista da fé cristã, tá? O Evangelho de Cristo é o Evangelho da cruz, da renúncia, do arrependimento, do nascer de novo.
cristianismo de hoje é um cristianismo sem cruz, sem sacrifício. Gosto de dizer que é o evangelho da boa vida, o evangelho não faça nada e ganhe tudo. Eu costumo dizer que é o evangelho das patricinhas e dos mauricinhos, que querem só ser abençoados e não querem ser abençoadores, tá? É um evangelho sem cruz, um evangelho sem renúncia. A doutrina da confissão positiva, ela não tem um respaldo na história da igreja, tá? Ou seja, a igreja, quando foi fundamentada, em nenhum momento, nenhum dos fundadores da igreja usou a palavra, a confissão positiva, o poder da palavra, a determinação para qualquer coisa, mas eles se submeteram à vontade de Deus, se submeteram às ordenanças de Deus, tá? Então, nós temos que refutar aí essa doutrina que tanto tem adentrado dentro das nossas igrejas. E o que a gente ouve muito é pessoas falando: eu tenho que determinar, eu não aceito essa doença, eu não aceito essa situação, eu não aceito esse problema, Deus tem que me atender, Deus tem que me ouvir, a palavra de Deus tem que se cumprir. E muitas vezes colocando Deus numa situação de servo mesmo, colocando Deus contra a parede. Eu costumo dizer que as pessoas às vezes colocam Deus contra a parede e exigem que Deus faça determinadas coisas, porque a palavra deles tem poder, e quando nós decretamos com fé, a nossa palavra tem poder, então a gente pode ordenar e Deus tem que nos atender. Então nós temos uma grande preocupação em não deixar que os nossos irmãos, que as pessoas que amam a palavra de Deus e que primam pela ortodoxia, pela verdade, pelo ensino correto da palavra de Deus, sejam ludibriados por estes ensinamentos. O ensinamento da teologia da prosperidade, da confissão positiva, do poder da palavra, né, que é a mesma coisa, a mesma doutrina, e o outro que nós falamos já na aula anterior, que é a nova unção. São tantas heresias que têm surgido aí no meio evangélico, dos neopentecostais, e nós temos que combater em nome do Senhor Jesus. Então vocês podem aí dar uma lida no texto do livro de vocês e também ouvir aí, assistir esta videoaula, para vocês poderem complementar o conhecimento de vocês a respeito destas heresias e refutar com toda força, refutar com toda autoridade, para que nós sejamos livres dessas heresias dentro das nossas igrejas. Em nome de Jesus, eu peço que todos vocês, com muita força e com muita unção mesmo da palavra de Deus, a verdadeira unção, que é a unção do Espírito Santo, tenham autoridade para combater essas mentiras que o inimigo das nossas almas tem colocado dentro das nossas igrejas. Que Deus abençoe a todos e até a próxima aula, se assim Deus nos permitir.